Se você então não esteve aqui na semana passada, esta mensagem está já online no nosso canal. Eu peço encarecidamente que você assista, para que você entenda o que estamos fazendo e o que estamos construindo como igreja. Então, tendo dado o básico do geral dessa casa, nós começaremos hoje analisando pilar por pilar, que é o que você tem aí nas suas mãos. E hoje nós vamos falar sobre o pilar do ensino da igreja. E eu escolhi um texto base que fazia parte da sua lição de casa. Eu não vou perguntar se você cumpriu a sua lição de casa, que era ler a primeira carta de Pedro. Se ainda não fez, que Deus te dê vida essa semana para ainda fazê-lo. E leia essa carta, porque essa carta é fundamental neste momento de construção deste material. E eu vou ler mais um verso da primeira carta de Pedro, somente verso 15 do capítulo 3, que diz assim: estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Estejam sempre prontos, preparados para responder perguntas sobre aquilo que vocês creem, sobre aquilo que vocês esperam. Porque quando não estamos prontos para responder as perguntas sobre a esperança que temos, as perguntas irão chegar até nós. E aí, uma vez mais, nós vamos passar para alguém responder. Nós vamos tirar a nossa responsabilidade de aprender e de ter as respostas e mandar alguém falar com o pastor, falar com o professor, e isso é uma fatalidade no meio cristão. Nós não temos que ser pessoas que transferem perguntas. Nós temos que ser pessoas que têm respostas. É claro que não teremos e sempre a resposta de tudo. Mas às vezes falta-nos a resposta do básico, do beabá, do caminho inicial. Então Pedro está uma vez mais falando para aquela igreja que refletimos da semana passada, que está fugitiva, que está espalhada, que está sem lenço e sem documento, sem rumo, sofrendo perseguição. E Pedro, ao invés de dizer, entendo a situação de vocês, não precisa aprender nada, estudar nada, porque vocês estão fugindo, preocupados com as suas vidas, com os seus filhos, para onde vai vos levar a vida, não, ele fala o negócio seguinte: estejam preparados. Então, revisem a mensagem que vocês têm recebido. E como nós fazemos isso hoje, dando continuidade naquilo que começou lá no início da igreja primitiva? Nós fazemos isso através do livro máximo da tradição judaico-cristã, que é a Bíblia. O livro mais lido, mais vendido da terra, um presente de Deus para os seus filhos, e que tem nele tudo o que nós precisamos, tudo o que eu careço para entender a vida da fé está nele. Nós o chamamos de Bíblia, Sagradas Escrituras, Bíblia Sagrada, Santo Livro. Versões mais modernas incluem o manual do fabricante, o relato da nossa vida, a nossa história, nomes para a revelação de Deus, falando sobre quem Ele é, falando sobre o que Ele fez, falando sobre o que Ele faz e falando sobre o que Ele fará. A Bíblia é nosso guia, a Bíblia é nossa bússola, a Bíblia é a voz do Senhor, a Bíblia é Deus falando comigo e com você, desde a criação do universo, da criação do homem e da mulher, e de histórias de momentos históricos, histórias de gente, histórias de nações, histórias de conflitos, histórias de criação e destruição, julgamento e premiação, histórias que depois transcendem do antigo para o novo com o advento de Cristo, o Salvador, onde marca a história, e o nosso livro transcende a continuidade da história, do antes e depois de Cristo. Livro que teve a sua escrita iniciada há mais de 3.000 anos atrás, e que por centenas de anos continuou a ser escrito, homens inspirados por Deus, homens que receberam esta informação, que viram a história acontecer e que registraram.
E outros homens guardaram esses livros, guardaram esses rolos, como aconteceu, por exemplo, nos tantos rolos que foram achados lá nas cavernas de Qumran, na região do Mar Morto, onde em 1947, a partir de livros e mais livros da Bíblia hebraica foram encontrados, porque gente pensou em algum momento, precisamos preservar esta palavra para as próximas gerações. E esse livro chegou até nós. Depois da invenção da imprensa, no século XVI, ficou mais fácil. Porque antes você tinha que ter um pergaminho, um rolo, um papiro, e isso era para as bibliotecas e academias e sinagogas. Mas depois da imprensa não, se torna folheto, depois é impresso, claro que não tão pequeno como temos as versões hoje, mas as pessoas podiam comprar a sua versão impressão da Bíblia. Evoluiu tanto que hoje eu e você carregamos 66 livros desta Bíblia, essa enciclopédia, no nosso telefone, no nosso tablet, no seu computador, com todas as possibilidades de relação textual, de achar. Quando você está hoje procurando um texto, você nem se preocupa mais, você bota lá e ele já te acha todos os versículos que tem aquela palavra que você procura. Olha o ponto que chegamos e que maravilha disso. Mas isso tudo é por um objetivo. É um objetivo que eu tenho diante deste texto, deste manual, que eu possa aprender, que eu possa viver e que eu possa compartilhar. E exatamente nesta ordem. Primeiro eu aprendo, para que eu possa, o que eu aprender em teoria, eu possa viver na prática. E a partir desse momento eu começo então a compartilhar o que aprendi e estou vivendo. Ou compartilhar o que aprendi e estou tentando praticar. Porque muito do que está ali também é um processo de vida. Exemplo, ame ao seu próximo como a você mesmo. Alguém aqui já conseguiu 100% isso? Acredito que não. Então é um processo que vai nos fazer amar em expressões de amor o tempo inteiro. Então, tudo isso que eu vou entendendo, vai me desafiando, e eu vou com esse desafio, Senhor, me ajude a viver mais isso. Aí eu vivo num nível, passa um tempo, Senhor, já entendi já esse nível, agora eu preciso de um nível superior, e Deus vai lá e te dá oportunidades para crescer, e assim será até o final. Mas isso é um privilégio que eu e você temos, porque nós temos atualmente no mundo cerca de 1,5 bilhões de pessoas que ainda não têm na sua totalidade os livros da Bíblia em suas mãos. Existe um projeto que tem como objetivo, até 2025, iniciar projetos de tradução da Bíblia para todos os idiomas e dialetos, onde não existe presença nem do Novo Testamento, nem da Bíblia, e às vezes nem de um simples verso da Bíblia. Uma dessas missões, você pode colocar no seu Google, depois lá ver, o Wycliffe, eles fazem esse trabalho e estão lutando contra o tempo, para que até 2025 os projetos tenham começado. Quando eles irão terminar, só Deus sabe, porque a tradução da Bíblia pode demorar décadas, dependendo do idioma. Se o idioma, por exemplo, não tem escrita, vai ter que inventar-se uma escrita para o idioma e depois fazer a tradução, negócio muito complicado. Mas nós não, nós temos nas nossas mãos, nós temos várias, inclusive, Bíblias, nós temos vários acessos, nós podemos acessar várias versões, diferentemente de Cuba, que vive pedindo para a comunidade cristã mandar Bíblias, porque tem ainda várias igrejas nascendo e igrejas com uma Bíblia, diferentemente da China, que continua pedindo Bíblias, mande-nos Bíblias, porque o cristianismo está crescendo nas igrejas underground, não nas igrejas oficiais, mas nas igrejas casas, e muitas delas não têm Bíblias. Quando eu estava na Inglaterra, já falei isso para vocês, eu estava bem envolvido com isso, com o envio de Bíblias para a China, e maravilhoso, você imaginar pessoas que às vezes saem das suas casas, como eu já disse anteriormente, em algum momento aqui, que enfrenta fila em frio de menos 10 graus para receber um exemplar da Bíblia, porque falaram que naquela localidade, no dia tal, vão chegar pessoas com Bíblias na mão para dar. Se você pensa no desafio da Coreia do Norte, onde se alguém for pego com uma Bíblia, ele vai automaticamente preso e ir para um campo de trabalho, mas deveria ser chamado campo de concentração, porque é isso que acontece lá. Pessoas sonham em ter uma Bíblia.
No Oriente Médio, onde há a força maior da presença islâmica terrorista, da mesma forma, a Bíblia é um inimigo do Estado, a Bíblia é um inimigo da crença. Por quê? Porque essa Bíblia, essa palavra, esse texto, transforma a gente, e melhora a gente. Então, diante disso, o que eu tenho? Eu tenho o dever, no mínimo, de honrar isso, e de gastar o meu tempo para aprender mais. Tempo que às vezes eu gasto em N eventos, mas que eu preciso entender que se sou um discípulo do Senhor, se você se vê, se chama, eu sou um discípulo do Senhor, esse termo discípulo significa que você é um estudante, você é um aluno, e alunos aprendem, e discípulos do Senhor são discípulos sempre, em todas as circunstâncias. E é isso que nós queremos aqui na IBP promover, ou continuar a promover diante da nossa história, que é promover possibilidades de ensino, de estudo, de aprendizado. Por isso que é um dos nossos pilares fundamentais. Igreja que não ensina é igreja que não desenvolve discípulos. Igreja onde não há discípulos, não há cumprimento da grande comissão. Igreja onde não há ensino de maneira séria, vai desenvolver certamente aquele bando de gente que se reúne em nome de Deus e que por não terem aprendido não vivem e então não compartilham, ou por não ter aprendido não vivem e compartilham o que não deveria viver, porque vive o que não aprendeu. Então essa é a base, esse é o alicerce, essa é a visão geral. Agora vai lá na sua folha comigo para a gente entender bem isso. Lembrando que o nosso pilar de ensino faz parte de um propósito maior, que é ser uma comunidade de discípulos de Jesus que ama a Deus e ao próximo no dia a dia. Esse é o nosso ponto principal. Nós temos um porquê de existir. Existimos como discípulos e devemos amar a Deus e ao próximo no dia a dia. A nossa visão, então, é viver e comunicar a nova vida que há em Cristo, a todos os homens em todo o tempo. Eu aprendo, eu vivo e eu comunico o tempo inteiro. E agora vai lá para o canto, no que está escrito aí, Instituto Perdizes. Eu vou começar a te explicar um a um desses pontos. O que é um Instituto Perdizes? O Instituto Perdizes é um instituto que eu idealizei há 2 anos atrás, para que fosse o organismo, o movimento dentro da igreja que cuidasse da nossa formação espiritual, da nossa caminhada do aprendizado. E aí tem alguns pontos básicos dele, mas perceba, primeiro o objetivo, promover a compreensão, estudo, vivência da Bíblia em diálogo com o nosso tempo. É fazer as pessoas entenderem que a Bíblia é relevante hoje para qualquer área que você estiver vivendo, não é uma história à parte. Que a Bíblia não é algo para a escola dominical somente. Que a Bíblia é algo que tem que dialogar com o mundo. Eu, de volta na universidade, desde o ano passado, estou dialogando com pessoas o tempo inteiro sobre a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia fala sobre qualquer área que você imaginar, ela vai ter algum braço para pegar e para propor ideias. Então a Bíblia não tem que ser na nossa mente algo da eclesia, da igreja somente. É a Bíblia em discurso com a ciência, é a Bíblia em discurso com a filosofia, é a Bíblia em discurso com a psicologia, é a Bíblia em discurso com a história, a Bíblia com a política, a Bíblia com tudo. Agora, se eu não tenho esse conhecimento, eu não faço essa junção, aí eu separo as coisas, eu falo, a Bíblia é a Bíblia lá na igreja, nos estudos, e aqui no meu trabalho, na minha vida, no meu nicho, na minha área, não tem nenhuma relação, e é errado. Eu tenho que entender quais são essas relações e dialogar, e essa é uma das grandes premissas do Instituto Perdizes, que a gente possa criar pessoas que consigam dialogar, como vocês viram aqui algumas semanas atrás, o professor Marcos Eberlin falando de criação, numa perspectiva totalmente científica, mas falando, olha, para mim esse negócio aqui é Deus que está na história. É isso. É você se especializar na tua área e tentar ver Deus na tua área, ou ser um porta-voz de Deus na sua profissão. E não deixar a Bíblia dialogar somente dentro das 4 paredes da igreja.
Então isso acontece através de aulas, de cursos, de palestras. Nós tivemos já várias dessas, cursos específicos como nós tivemos no ano passado, de capelania, introdução à capelania militar, hospitalar, universitária e visitação. E esse ano nós teremos uma específica de capelania hospitalar, agora a fase final do curso, para já montarmos um grupo de pessoas que vão investir o seu tempo para visitar os milhares de leitos, onde milhares de pessoas estão lá deitadas precisando de uma voz amiga. Nós temos um braço missionário no Hospital das Clínicas, mas são tantos outros hospitais que nós precisamos de gente aqui disposta. E nós queremos te treinar através do Instituto Perdizes com isso também. Vocês sabem, vem as fotos pelo Facebook, eu estou constantemente no batalhão aqui da polícia, indo lá oferecer palavra, amor e oração para eles. Nós temos aqui na igreja o nosso culto da lembrança, que é o nosso culto onde nós acolhemos as Forças Armadas e as Forças Auxiliares. Então nós estamos em diálogo, em conversa, em estudo, que dá para ter um diálogo e mostrar, olha, a minha fé tem algo para falar sobre o que você faz da sua vida e sobre o significado que você tem. Além disso, nós temos as viagens do Instituto, como nós tivemos já 2 anos atrás, a nossa primeira ida para Israel, agora a segunda. E nós queremos propor mais, não só Israel, ano que vem provavelmente vai vir terras bíblicas, o que vai incluir, por exemplo, ir na ilha de Patmos e entender os dramas do Apocalipse sentados lá na ilha, é um negócio impressionante. Tudo isso para quê? Para formar na gente pessoas que saibam a razão da nossa esperança, pessoas que consigam dialogar com o mundo e entender o mundo. Que os jovens, que os adolescentes nossos não entrem nessa estatística terrível de que mais de 50% dos jovens, quando entram hoje nas universidades, eles abandonam a fé. Isso é estatística, não sou eu que estou aqui profetizando nada. E por que isso? Porque foram sem base. Porque não tiveram uma estrutura, que tem muitas razões e variáveis para isso. Começou em casa, foi da casa para a família, da família para a igreja, da igreja para a rua, ele se soltou, ele falou, agora é comigo, agora eu vou me soltar aí, vou fazer o que eu quiser. Agora já não estou mais colégio, eu estou mais livre. Então é um grande momento, este momento de plantio, de mostrar o diálogo, para que quando ele chegar na universidade, ele tem a força para resistir e dizer, a proposta que eu tenho na minha vida é muito maior do que qualquer proposta que eu vou ouvir de qualquer pessoa que me chame para qualquer balada que não vai me levar para um lugar interessante. Então, se ele não entender esse processo antes, ele vai ser mais uma vítima dos 50 e tantos % de pessoas que ficam então acuados e achando que a fé é irrelevante, e que não, é melhor eu me entregar aqui ao canto da terra universitária do que eu manter aqui sim a minha vida na universidade dizendo, não, eu tenho Cristo e digo não para a sua proposta e ponto final. E digo não por A, por B, por C, por D, vou até o Z com você se você quiser, mas eu tenho algo dentro de mim que é maior. Então, o Instituto quer fazer com que a nossa reflexão bíblica seja muito além da ideia dos heróis da fé. Seja muito além simplesmente do cronograma básico que a gente costuma chamar panorama do antigo e do novo. Não. É fazer uma mente pensante que consiga brigar com qualquer um para falar sobre a esperança da nossa fé. E aí o resultado, você pode ler aí, formação mais ampla, profunda sobre a Bíblia, de modo rico, variado, visando o crescimento cultural. No Instituto Perdizes nós temos feito trabalhos, nós temos montado maquetes, nós temos feito relatórios, nós temos feito pesquisas, nós temos comido a ceia do Senhor, por exemplo, na quaresma do modelo antigo, nós visitamos o que acontece no passado, o que acontece no presente. Por quê? Para apoderar as pessoas de conhecimento, porque conhecimento transforma. Conhecimento transforma. E é só o início, é só o começo. Esse negócio vai crescer e extrapolar para te dar chances para você aprender de forma relevante. Então o Instituto é como se fosse assim o umbrella maior, o guarda-chuva maior, onde vai se abrigar embaixo dele todos os outros departamentos de ensino da igreja. E aí você passa aqui, não em ordem aqui cronológica, da esquerda para a direita, mas corre lá para a direita. Que aí nós entramos nas EBDs. É só um detalhe, o Instituto Perdizes acontece de quartas-feiras, como você já sabe, das 7 às 7h50.
Aí nós temos as nossas crianças, que também fazem parte desse projeto, desse pilar de ensino. Elas de 0 a 12 anos estão ali na escola bíblica dominical. Essa que nós queremos dar o melhor, essa que nós estamos, graças a Deus, esse ano, tendo uma reformulação. Vocês viram um videozinho hoje, quem veio de manhã, e quem não viu pode ver na internet. Um projeto lindo que está usando para as nossas crianças teatro, uma pedagogia mais estimulante, eles aprendendo mais, saindo com um sorriso maior nos seus rostos. Para quê? Para que ele ame a palavra de Deus. Para que as nossas crianças recebam aí o entendimento do que é a graça de Cristo, se tornem discípulos, como tem acontecido. E os pais vão trazendo os seus filhos depois para os cursos de batismo, porque a palavra está fazendo eco nos nossos pequeninos. Bendito seja Deus por isso. Nós tivemos o batismo na Páscoa, já vamos iniciar uma nova classe de batismo para junho, e uma vez mais teremos crianças ali que estão dizendo: é minha hora, chegou, eu quero agora confessar a Cristo. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. E o objetivo disso, como você pode ver, é que elas possam aprender, que elas possam crescer, que seja plantada nela a semente, que nós possamos levá-la ao conhecimento, inspirando as nossas crianças. Mas aí eu e você, como pai e mãe, precisamos fazer a lição de casa. Eu e você, pai e mãe, precisamos colocar essa atmosfera do sagrado dentro de casa, para que ela possa crescer nesse ambiente. Ela tem que ver Cristo em minha vida, ela tem que ver Cristo em sua vida, ela tem que ver Cristo na relação pai e mãe, mãe e pai. Ela tem que ver Cristo no casamento ali, que ela está enxergando ali um primeiro modelo, para que ela fale: eu quero seguir esse modelo aqui que eu vi em casa, e não outro qualquer modelo. E aí eu começo a virar essa relação entre família e igreja família, onde eles são nutridos, mas não se esqueça, eles são nutridos um dia por semana. Um dia por semana. E hoje, nós, por falta de voluntários, nós temos só um culto por semana. Porque ainda não conseguimos atingir um número suficiente de pessoas que estão dispostas a ensinar a Bíblia para os pequeninos. É de doer, não é? Não sei se você sente assim, mas para mim dói. Dói bastante. Nós então precisamos entender que esse trabalho é uma semente que é plantada. Eu preciso expandir em casa, eu preciso nutrir em casa, eu preciso perguntar, estimular mais as minhas crianças para que aquilo seja o mundo delas. Eu fiquei muito feliz porque a Camila chegou para mim e disse assim: papai, eu já estou pensando que eu vou desenhar para Pentecostes. Papai, eu estou pensando em cantar uma música em Pentecostes. Por quê? Porque ela está ouvindo o tempo inteiro. Agora é Pentecostes, agora é poder, agora é cestação, agora é Espírito, agora é nascimento da igreja. Agora é isso, agora é aquilo. E aí, o que você está fazendo? O que nós vamos ler em Pentecostes? Como nós vamos aprimorar em Pentecostes? O que nós vamos entender em Pentecostes? Porque se eu deixar, vai ser só domingo que vem, quando ela vier aqui, ouvir mais um pouco e voltar para casa e passar uma semana assistindo Peppa Pig, Rock Beats e todos os outros, Mickey Mouse e tudo aquilo que você conhece. Então, é uma parceria, onde nós provemos uma parte, ela é pequena. Ela vai ficar pequena sempre? Claro que não. Desejo meu, disse isso para a liderança da igreja desde o início. Eu quero um dia que chegamos ao momento de ter alguém específico para trabalhar integralmente na igreja, no ministério infantil, para promover clubes, por exemplo, após a aula. Se ela estuda de manhã, ela vem à tarde. Se ela estuda à tarde, ela vem de manhã. Outros momentos para que ela seja e tenha a oportunidade de crescer como discípulo que vai ouvir mais. Mas pais, não se equivoquem. Se vocês não fizerem a lição em casa, na educação formal, cristã, bíblica dos seus filhos, a igreja não conseguirá realizar isso, porque é um dia contra 6. É um dia aqui dentro, um momento contra 6 lá fora. Mas nós estamos lutando e tentando para que sim, para que essas crianças recebam esta informação inicial. Para que, como disse, quando eles decidirem pela classe de batismo, estejamos prontos para recebê-lo. Eu que dou essa classe de batismo. E elas sentam-se comigo, quando são as crianças, os pais vêm juntos, e eles são discipulados, e eles entendem o que diz, o que é, para que serve, e eu deixo eles decidirem se eles querem ou não. Se um pai, então, obrigar alguma criança, não tenha dúvida que nós não vamos te obedecer. A criança tem que ter certeza que ela quer. E tudo acontece de uma maneira muito tranquila.
Aí ela passa dos 12 anos, ela vai para a próxima, que é a EBD dos adolescentes. Orientar e incentivar os adolescentes da EBD no conhecimento das respostas bíblicas para as perguntas da vida, porque estão nesse momento de inquisitório. Será que eu mantenho ou será que não? Será que eu faço? Será que não? Será que eu assumo? Será que não? Será que eu fico quieta? Mas começou aquele tema na escola, todo mundo por uma tendência. Não. E nós queremos o quê? Que os nossos adolescentes tenham uma vez mais respostas para dar para um mundo caótico. E eles têm as suas reuniões, foi em formato de grupos pequenos, em debates com muita liberdade. Hoje, na monitoria e direção do nosso irmão Carlos, vão haver visitas externas, vão haver mais estudos, vão haver lazer, para quê? Para que seja criado cada vez mais uma gangue de adolescentes, porque esse momento é fundamental na vida e formação de alguém. Gente, quando eu tinha 14 anos, eu cheguei para minha mãe e falei assim: mãe, eu vou começar a servir a Deus em todos os lugares, não se preocupe, eu vou voltar tarde, eu não estou em nenhum lugar, eu não estou zoando em nenhum lugar, eu estou nas coisas de Deus. Ela falou: vai, meu filho. Meu Deus do céu, quanta coisa aconteceu, quantas viagens missionárias eu participei aqui no Brasil antes de sequer pôr o pé para fora. Por isso que quando Deus nos chamou para ir para fora, para mim era totalmente normal. Não era aquele modelo, sabe? Tem muita gente que fala que é missionário e nunca fez um evangelismo aqui na sua rua, mas só fala que Deus só vai usar quando eu for para fora. Eu dou risada, eu falo: pelo amor de Deus, meu filho, primeiro entenda o que é o viver a Cristo em qualquer lugar. Então os adolescentes, eles são nutridos, e eu não preciso te dizer que a continuidade então daquilo que papai e mamãe começou em casa agora vai ficar um pouco mais interessante, né? Quando costumam dizer para mim: pastor, eu tenho saudade de quando eles eram pequenininhos. Talvez você tenha essa fala: agora está um pouco mais complicado, agora a gente tem que negociar mais, agora é mais difícil, agora bate o pé, agora diz que não quer ir, agora diz vai viajar sozinho que eu vou ficar, e todas as outras áreas de experiência que todos nós temos ou teremos em algum momento na vida. Então nós queremos que os nossos adolescentes sejam também incentivados por você, pai e mãe, que os nossos adolescentes cresçam, que eles percebam que é relevante a vida com Deus, que não é um negócio chato, não é um negócio que minha mãe obriga. Não, nós queremos que eles tenham experiências com o poder de Deus, porque se um adolescente for marcado pelo poder de Deus, aquela marca não vai sair, e ele vai crescer na espiritualidade. Se ele não for marcado, ele vai afundar cada vez mais. Se ele for marcado, ele vai ter aquela impressão de que, poxa vida, eu sei que eu estou diante de um mundo, de muitas propostas, ideias, que você vai ser quando crescer, que você vai querer fazer na faculdade, começa toda aquela tortura, mas ele vai dizer: não, eu tenho um propósito na vida, primeiro eu sei quem sou e sou um servo de Deus, o resto vão ser habilidades, possibilidades e desejos. Mas não para por aí, depois nós temos a EBD dos adultos, que tem se reunido aqui dominicalmente, aulas, cursos, palestras da Bíblia, dilemas da vida. Nós temos aí um convívio novamente, e já estamos, graças a Deus, desde a quaresma, totalmente ligados nas classes do Verde, do pastor João Paulo, aos domingos pela manhã, alinhados com o que estamos ouvindo aqui do púlpito, tentando explorar um pouco mais as estações que estamos vivendo, para uma vez mais dar poder para você, poder de reação, poder de vida, poder para compartilhar. E não para nessa, nós temos a EBD também dos anciãos, que estão fazendo um trabalho lindo, deixando os anciãos juntos, com a mesma mente, com experiências similares de vida, de existência, sentarem e aprenderem e discutirem, e eles passeiam, e eles vão para momentos sociais, café da manhã, almoço, jantar, visitas, coisa linda acontecendo. Tudo isso para quê, meus irmãos? Tudo isso por quê? Porque temos um livro, e que nós somos chamados para aprender, viver e compartilhar, mas se eu não fizer isso, eu vou morrer espiritualmente. Então desigrejado é geralmente quem não aprendeu, viveu e compartilhou. Revoltados com a igreja geralmente é quem não aprendeu, não viveu e não compartilhou. Candidatos que se sentem: não sei, estou meio assim,
quando entra naquele modelo que tudo na igreja está errado, sabe? Não existe mais uma alma viva que preste na igreja, não existe mais uma música que preste, um departamento que preste, ele está sempre acima de tudo, é porque não aprendeu, não viveu e não compartilhou. E vai sair dessa igreja, vai para uma outra, lá vai fazer igualzinho, e vai de lá pular para outra, e vai fazer igualzinho, e vai de outra e para outra, e fazer igualzinho, até que morre espiritualmente, completamente, fala assim, já tentei muito, mas você não entendeu nada. Porque quando a gente entende, você fala, isso é a minha vida, isso é o motivo da minha existência. E tudo isso tem os resultados que você vê aí, depois você pode ler cada um deles, mas eu quero só finalizar com os valores. Fundação e os valores, a experiência anual do calendário litúrgico promovendo o desenvolvimento da espiritualidade da igreja é a nossa fundação. Entender desde o nascimento de Cristo, no advento, na época do Natal, passando pela quaresma, entendendo o ministério e sacrifício de Cristo, depois indo para Pentecostes no nascimento da igreja, e fazendo tudo de novo o ano que vem. Por quê? Para que tenhamos um modelo sistemático de inculcar, de revisitar ano após ano, e ano após ano ver aquilo que eu não vi. Porque para a grande maioria de cristãos que não tem essa sistemática, que eu digo em alto e bom som e com muita paz de coração e entendimento, você pergunta para a pessoa o que é a Páscoa, a ressurreição, o que é Natal, o nascimento, e acaba por aí, o que é Pentecostes? É o derramado do Espírito. Dificilmente você ouve isso, é o nascimento da igreja, dificilmente você ouve isso nas respostas. Então a ideia é que esse calendário vivido anualmente, baseado no quê? Naquilo que Deus ensinou inicialmente o povo de Israel. 3 vezes ao ano vocês vão comparecer diante de mim, e vai fazer A, B e C, e o ano que vem de novo. 3 anos vocês vão comparecer diante de mim, primeira festa, segunda festa, terceira festa, e o ano que vem vocês vão fazer de novo, e isso é estatuto perpétuo. Além disso, olha, no 7º dia é o dia de Shabat, é o dia de descanso, vocês vão estar diante de mim de novo, e a semana que vem de novo, e a semana que vem de novo, tudo isso é uma base bíblica, isso não é invenção, não é história, nada disso, é a continuidade de modelos que Deus deu para nós, aonde está registrado isso? No santo livro que nós seguimos, no santo livro que nós queremos viver para Ele. Além disso, meus irmãos, nós temos, graças a Deus, mensagens online, nós temos o acervo de tudo que é pregado aqui para você assistir nessa era virtual, nós temos um canal no YouTube, Igreja Batista em Perdizes, nós temos um podcast, que se você agora entrar no seu telefone, escrever podcast, a dose do dia, você tem lá mais de 105 inspirações de 2 minutos para a gente poder ouvir e aprender sobre Salmos, por exemplo. Nós estamos tentando fazer de tudo e vamos fazer cada vez mais para que a sua experiência cresça. No Oásis do ano passado tivemos o filme da Reforma, analisamos a vida de Lutero. No Oásis desse ano tivemos a Paixão de Cristo, juntamente com o estudo que nós fizemos no Instituto. Então, você está cheio de oportunidades para aprender as respostas das razões da sua fé. Basta você se levantar da sua cadeira, pegar a sua agenda da semana, colocar como prioridade em algum momento dela, dentro das suas possibilidades, é claro, mas colocar um item, e o item tem que ser a resposta de uma pergunta: como que eu estou aprendendo? Como que eu estou investindo em estudo? Porque eu me chamo discípulo do Senhor Jesus. Eu sou um discípulo do Senhor Jesus. Como eu estou preparando a minha vida para responder a qualquer que me pedir a razão da esperança que eu tenho. Honremos a liberdade que o Senhor nos dá. Honremos a multiplicidade de livros, versões, aplicativos e Bíblias que carregamos no bolso. Cresçamos como discípulos, aprendendo, vivendo e compartilhando.
E se você entrar nesse engajamento, você vai perceber que a sua espiritualidade vai dar passos cada vez maiores. E quando damos passos cada vez maiores, mais sentimos a presença dele. E quanto mais sentimos a presença dele, mais forças temos para encarar a vida, pelo poder do Espírito que habita em nós. Mas é você que tem que dar esse passo. Deus não vai dar esse passo para você. Então é você que determina se o teu ano continua igual ou se ele fica diferente. Se o teu aprendizado continua ali superficial ou se você desce em águas mais profundas. E gente, isso inclui até os que já têm mais anos de igreja do que eu tenho de vida. E lá na Felicidade, né, irmã Ruth, a gente vive isso constantemente, percebendo que a gente não aprendeu tudo, porque não tem como aprender tudo, mas nós nos debruçamos lá para estudar e para aprender também mais. Então levante-se da sua cadeira e fala: Senhor, deixa eu encarnar essa ideia de que discípulo é quem aprende. Porque do contrário seria como alguém disser assim: eu quero ser um médico e não vou para a faculdade. Mas eu tenho fé. Não tenha fé não, irmão, você não vai ser nada na vida, na verdade. Encarne nessa noite: eu quero ser um discípulo, e como discípulo eu preciso aprender. Esse é o nosso pilar do ensino. Vamos ficar em pé e orar. Eu queria chamar aqui o pastor João Paulo que fizesse essa oração. Vamos pedir que Deus nos dê o aproveitamento do tempo que se chama hoje. Aleluia. Amado Deus e maravilhoso Pai, nos colocamos diante da Tua presença em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, para Te louvar, engrandecer, exaltar, Senhor. Só Tu és Deus, só Tu és digno de todo louvor e de toda adoração. E queremos, ó Deus, Te louvar e adorar, aprendendo da Tua palavra, vivendo da Tua palavra, compartilhando da Tua palavra, Senhor, como discípulos genuínos, movidos pela inspiração do Teu Espírito Santo, mas com os olhos, o coração e a vida sempre atenta às sagradas Escrituras, Senhor. Que, ó Deus amado, que esta casa que somos nós, constituída por pedras vivas, Senhor, escolhidas por Ti, alimentadas por Ti, suportadas pelo Senhor, façam a diferença, Pai, neste bairro, neste espaço, e para muito, muito além dos nossos projetos e sonhos, porque os Teus projetos e sonhos são maiores e melhores do que os nossos. Pai, que pela Tua palavra vejamos a nossa vida transformada, que pela Tua palavra vejamos o nosso lar sendo visitado, restabelecido, Senhor. Que pela Tua palavra, amigos, colegas, conhecidos, sejam impactados, sejam, ó Deus, trazidos de volta se se afastaram, sejam apresentados à Tua palavra se ainda não Te conhecem, sejam verdadeiramente visitados na fé. Que neste Pentecostes, Senhor, o mover, o soprar do Teu Espírito faça assim, ó Pai, infinitamente mais, e que a razão da nossa fé seja compartilhada, vivida e aprendida, não apenas com a mente, mas com o coração, com a alma, com a vida na sua inteireza e integridade. Nós oramos assim, Senhor, sabendo que esta palavra tão abençoada é semente em Tuas mãos e em nosso coração. Que ela floresça e frutifique para o louvor do Teu santo e bendito nome. É o que Te pedimos já, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém.